Boa noite, concurseiro, concurseira, futuros policiais militares do estado do Rio Grande do Norte. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de premonição da prova da IBFC, próximo domingo. Gente, guardem esta lista, guardem o link desta aula. Depois você vai ter documentado e dizer assim: o professor Alcides deu as questões da prova da PM. E se isso acontecer, que eu não tenho a menor dúvida, não está sem som, não. É a sua conexão, viu, filha? Sério? Não. Tá normal, tá normal, tá normal. Desde movimento, desde movimento, desde movimento. Então você sai e volta, que aí volta ao normal, tá bom? Aqui eu não tenho como disponibilizar o material, tem que pegar lá no grupo. Tô calado, como é que você vai ouvir, moleque? Eu tô calado. Como faz para entrar no grupo? Aí, danos. Você tem que ter um link. Quem falar comigo no WhatsApp, eu coloco lá no grupo. Alguém, por favor, bota essa mulher no grupo, meu Deus. Isolado também? Homem, povo. Pera. Já tá lá, já, filho. Tá, homem. Acabei de olhar. Homem. Olhe lá, olhe, olhe. Certo. Dei só um minutinho aqui. Deixa eu colocar essa mulher aqui no grupo aqui. Já volta, pelo amor de Deus. Licença. Já volto. Pronto, gente. Já coloquei todo mundo no grupo, já coloquei o material de novo. Agora vamos embora. Vamos embora. Gente, eu coloquei aqui de imediato para você já ter acesso como é que é o perfil da banca IBFC. Talvez algumas pessoas não conheçam bem a IBFC. Não é uma banca muito conhecida como CESP, FGV, Sesgran Rio, Fundação Carlos Chagas, mas é uma banca que tem crescido bastante na área dos tribunais, é uma banca que tem aparecido com muita frequência ultimamente. E é uma banca de porte mediano para alto, não é uma banca pequena, tá? Tem pegado muitos concursos em nível federal. Pois bem, o que é que normalmente essa banca explora? Olha aí, a PM Paraíba, né, Matheus já está dizendo aí que a PM da Paraíba em 2018 foi executada pela IBFC. Então, veja aí uma banca que já tem um certo know-how com PM.
Onde é que ela se destaca? Ela se destaca na interpretação de texto. 26% da prova da IBFC é interpretação de texto. Tá? Então, vamos dizer aí que 1/4 da prova é de interpretação de texto. Então, é uma fatia substancial da prova. Uma característica muito clara, se você é um resolvedor de questões e já tem uma certa intimidade com a banca, vai perceber que os textos que a banca normalmente usa são textos literários. Machado de Assis, Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, só o clássico. E gosta muito de crônicas, tá? Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, Nelson Rodrigues, e gosta muito de crônicas. O que é crônica? Crônica é um texto extraído de um evento, de um episódio do cotidiano, cuja intenção é fazer o leitor refletir sobre a vida. Essa reflexão pode ser filosófica, pode ser política, pode ser social, pode ser, inclusive, humorística, mas a intenção por trás da crônica é sempre fazer o indivíduo pensar sobre alguma coisa relacionada à vida ou à sociedade. E aí não é um texto narrativo propriamente dito. Há também o envolvimento do literário. Não é como se escreve uma notícia de um acidente de trânsito. As palavras, elas são buriladas e a arte aparece com muita frequência dentro da crônica, tá? Uma característica bem básica. Afora isso eu estou falando de gênero textual. Agora, do ponto de vista de noção gramatical, você tem aí a morfossintaxe, lembrando que morfossintaxe é análise morfológica e sintática. Por exemplo, uma palavra que dentro de um contexto oracional vai ser exigido que você identifique do ponto de vista morfológico a sua classe gramatical e do ponto de vista sintático. O que é isso? A função que ela exerce dentro da oração. A análise sintática é muito cobrada. A pontuação, principalmente 2 pontos e vírgula. A acentuação gráfica, mais acentuação gráfica, a crase, e semântica que está dentro aí da interpretação. Certo? Então, isso é o que mais é recorrente na prova da IBFC. A prova da IBFC, ela tem uma característica muito clara. Ela não é uma prova complicadora. E também, se você prestar atenção aos enunciados, sempre antes do comando de marcar a questão, vem um enunciado bem didático. Primeiro explica o que é que ele quer. Olha, o complemento nominal é regido de preposição, sempre estará acompanhado de um nome, substantivo, adjetivo, advérbio. Marque a alternativa em que todos são complementos nominal, exceto, e aí você vai procurar, aqui não é complemento nominal. Então, sempre tem uma aulinha primeiro, tem uma pequena revisão, para depois você se dirigir às questões. Então, é uma prova que você tem pouca dificuldade em língua portuguesa, tá? Então, com atenção, sem nervosismo, você consegue resolvê-las. Show? Eu selecionei 10 questões básicas do que mais cai na prova da IBFC. Tenho certeza que, assim como aconteceu agora, recentemente, os 3, 4, 5 primeiros lugares, hoje eu recebi notícia, primeiro lugar da UFRN, assistente social, recebi recado, aluna minha, primeiro lugar. Primeiro lugar, no consórcio Potengi, não lembro em que, primeiro, segundo, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar. E todos os relatos são os mesmos.
A véspera da prova, o professor deu questão, pelo menos 5, 6 questões que estavam na prova foram dadas no aulão de véspera. Então, meus queridos, vocês estão diante de um vidente, Pai Cidinho de Oxóssi. Vamos olhar. Vocês gostam, né? Eu sei. Ok, mas antes de começar, quero mandar um abraço, um alô para todo mundo representado no Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Ceará. Tem gente de todo lugar aqui disputando, Riachuelo, disputando uma vaga na polícia, Polícia Militar, honrosa Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Vamos lá, vamos para a primeira questão. Caicó. Ei, Caicó. Esse churrasco de Caicó tem que sair, hein, William? Em breve. A primeira questão, como eu estava dizendo para vocês, Mossoró. Eita, Mossoró. Amanhã, não, domingo eu estarei online pelo CTCom, exatamente, resolvendo esta prova online para os alunos do CT. Paulista, Pernambuco, Santana do Seridó. Muita gente, né? Então, essas questões que eu estou dando aqui, domingo eu vou só confirmar com a galera de Mossoró do CTCom, Rebeca, Galega do Alecrim. Olha, para começar, o texto que eu falei, ó, Machado de Assis. Tem uma galera aí do CTCom que foram os meus alunos, revisão de questões, agora parelhas. Eita, moleste. Agora recentemente, né? No presencial. Um abraço para os meus amigos do CTCom. Bora lá. Meu pai, disse João Aguiar com um tom de ressentimento que fez pasmar o comendador. Que é? Perguntou este. João Aguiar não respondeu. O comendador arrugou a testa e interrogou o rosto mudo do filho. Não leu, mas adivinhou alguma coisa desastrosa. Desastrosa, entenda-se para os cálculos conjunto políticos ou políticos conjugais, como melhor nome haja. Dar-se-á, caso que, começou a dizer, comendador. Que eu namore? Interrompeu galhofeiramente o filho. Então, eis aí um fragmento de Machado de Assis, contos de Machado de Assis. O que é que nós precisamos aqui? O que é que se vai exigir aqui? É uma questão sobre foco narrativo. Gente, foco narrativo. É muito comum que as bancas peguem situações como essa para pedir de vocês conhecimento sobre os tipos de narrador. Foco narrativo. E aí, o que, que você sabe sobre o foco narrativo? Né? Vamos tentar aqui lembrar. Narrador, há 3 tipos de narrador. O narrador personagem. O narrador personagem é aquele que conta a sua história, conta o enredo, sendo ele o protagonista, ou o grupo em que ele está inserido, e aí sempre vai aparecer a primeira pessoa no singular ou no plural. Estamos falando de quem? Narrador personagem. O narrador que está fora da narrativa, ou melhor, que está fora do enredo, ele não está dentro desse enredo, ele é o narrador observador. O narrador observador é aquele que narra a história de alguém a partir daquilo que ele viu ou daquilo que lhe contaram. Certo? Por isso que o som estava baixo.
Meu Deus. O microfone estava desligado. Nesse caso, o narrador sempre vai narrar na terceira pessoa. Ele ou ela, eles ou elas. Ele está fora da história. Ele apenas ouviu ou apenas presenciou. Foi uma testemunha ocular do episódio. E um terceiro tipo de narrador é o narrador onisciente. O que é o narrador onisciente? O narrador onisciente é aquele que tem uma aparência, que tem uma aproximação substancial com o narrador observador. Há uma diferença. A diferença é que o narrador observador, ele narra apenas aspectos externos da história. Enquanto que o narrador onisciente, ele além de narrar os eventos externos, Agora, deixa eu ver por quê. Tudo Lady Laura. Pronto. A diferença básica entre o narrador observador e o narrador onisciente é que esse narrador, o onisciente, ele tem, ele tem a capacidade de saber o que acontece na cabeça das personagens, certo? Quando ele narra dizendo dos pensamentos, dos projetos, das sensações, das emoções dos personagens. Então, há essa diferença entre o narrador observador, que narra apenas os fatos, e o narrador onisciente, que é aquele que, além de narrar os fatos, ainda perscruta o pensamento dos personagens. Então, sendo sabedores disso, vamos aqui saber o que pede a questão. Correlacionando o texto apresentado, analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. Afirmativa número 1. O texto apresenta um discurso direto, pois o narrador introduz a fala das personagens, um pai e um filho. Em seguida, passa a palavra a elas e as deixa falar. O que é um discurso direto? O discurso direto é quando a personagem aparece com a sua própria fala, na literalidade. E, normalmente, quando isso acontece com a presença dos travessões e acontece também quando há citações diretas, acontece a presença das aspas. Certo? Então, acontece aqui a aspa que aparece, porque é uma citação, é um fragmento do texto de Machado de Assis. Mas onde você vê travessão, é introdução de fala. Então, eu já tenho uma pista de que, de fato, houve um discurso direto, em que as personagens dialogaram dentro da narrativa. Perfeito. Onde é que eu vou aqui? Onde é que eu já poderia eliminar? Não posso eliminar ninguém ainda. Posso eliminar a letra C. Já posso. Se a 1 é verdadeira, então eu já posso eliminar a letra C. Voltando. No fragmento 2, na afirmativa 2, diz assim: o texto apresenta um discurso direto, pois as personagens falam, conversam entre si, expõem ideias. Quando o narrador conta o que elas disseram, insere na narrativa uma fala que não é de sua autoria. Tudo o que é dito sobre o discurso direto aqui na segunda afirmativa
também é verdade. Logo, o que que nós podemos já colocar aqui como eliminação? Letra D, porque eliminou 2 aqui, ó. Certo? Então, lemos 2 afirmativas, já eliminamos 2 opções. Vamos para a terceira. O texto apresenta um discurso direto, pois a fala das personagens é um enunciado por um verbo que pode vir antes, no meio ou depois das falas das personagens. A fala das personagens aparece nitidamente separada da fala do narrador. Isso é verdade. Há travessões que introduzem a fala dos personagens para indicar quando é narrador e quando é personagem. Agora, sobre a questão do posicionamento do verbo. No discurso direto, a fala das personagens é anunciada por um verbo que pode vir antes, pode vir no meio ou pode vir depois. Como é que é isso? Observem aqui. Começou a dizer o comendador, vem no final. Aqui, ó. Perguntou este, certo? Pode vir no começo, pode vir no meio, pode vir no final. Mas os verbos que anunciam a fala aparecem para destacar quando é narrador e quando é personagem. Então, está certa também a afirmativa número 3, verdadeira. Que, então, é a alternativa correta? A letra A. Já que eliminou a 3 aqui, e aqui diz que todas estão incorretas. Resposta correta, letra A. Não é, portanto, uma questão de interpretação, é uma questão de compreensão textual, de entender o mecanismo de narrador e também de discurso direto. Tranquilo, gente? Essa daí, com certeza, caindo uma questão dessa, vocês já estão com a vida feita, como diz Val. Ok? Questão número 2, ainda é uma questão narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. Na questão número 2, há um texto cujo título é Leia o texto a seguir, de Albert Einstein, extraído do livro Como Vejo o Mundo, da editora Fronteira. É um fragmento de Einstein. Minha condição humana me fascina. Conheço o limite de minha existência e ignoro o porquê estou nesta terra, mas às vezes o pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta e intuitiva, eu me descubro vivo para alguns homens, porque o sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente. Mas ainda para outros que, por acaso, descobri terem emoções semelhantes às minhas. E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida, corpo e alma, integralmente tributária, entrando muita gente ainda, do trabalho dos vivos e dos mortos. Gostaria de dar tanto quanto recebo e não reparo e não paro de receber. Mas depois experimento o sentimento satisfeito de minha solidão e quase demonstro má consciência ao exigir ainda alguma coisa de outra. Vejo os homens se diferenciarem pelas classes sociais e fica a não ser pela violência. Sonho ser acessível e desejável para todos uma vida simples e natural, de corpo e de espírito.
Você vai perceber que o texto não emprega uma linguagem difícil, mas vai trabalhar alguns conceitos constantemente, vai trabalhar conceitos de existência, vai trabalhar conceitos de felicidade, vai trabalhar conceitos de realização, vai trabalhar conceitos de classes sociais, conceito de consciência, de sentimento. Então, é um texto simples, de uma linguagem não muito rebuscada, mas vamos ver o que se pede no comando da questão. A partir da leitura, podemos afirmar, a partir da leitura, não é compreensão, ou desculpe, não é interpretação, é compreensão. É a partir do que foi dito. Então, é objetividade. Compreensão. Podemos afirmar que o texto apresenta o seguinte tipo de conhecimento. Então, o que é que o texto apresenta? Aqui é a objetividade. Não é como eu vejo, mas é como o texto vê, como o texto fala. O texto apresenta um conhecimento filosófico. Filosófico é especulativo, de conceitos subjetivos, é empírico, ou seja, está dentro do mundo da prática, do mundo das experiências. É uma experiência ou um conhecimento teológico a respeito de Deus e da fé, da mística, da experiência religiosa. É um conhecimento científico baseado, quando fala de ciência, baseia-se em observação, em causa, efeito, elementos comprováveis. Ou, letra E, é analógico, em que você compara elementos para chegar a uma conclusão óbvia, palpável. Já disseram aí, letra B, empírica. Normalmente, quando nós falamos de empírico, o conhecimento epistemológico é baseado na experiência, na análise, na confrontação das experiências. Não é assim que acontece. O que ele está falando aqui, olha, quando nós falamos de empirismo, não entra essa questão de alma. Quando nós falamos de alma, entra a teologia ou entra a filosofia, mas a ciência não entra, a analogia não entra, o empirismo não entra. Então, eu poderia já eliminar algumas, né? Quando eu falo de conceito de felicidade, empirismo não entra. Na teologia entra? Entra. Na ciência entra? Não. Na analogia pode até entrar. Se eu comparar a minha vida com a de alguém, chegar a uma conclusão, quem é mais feliz ou quem é menos feliz. Na verdade, o que está acontecendo aqui é a exposição de um conhecimento filosófico. Por quê? Ele está apresentando um conjunto de saberes que nada é provado, mas que ele construiu, as ideias que tem dentro da sua cabeça, que orbitam no seu universo de pensamento aí. Minha condição humana me fascina. Isso é filosófico. O indivíduo é fascinado com a condição que ele vive, que ele tem. Não é condição financeira, mas o estado de alma, de vida. Conheço o limite da minha existência. A ciência não entra nisso. Quem pode entrar, talvez, seja a filosofia ou a teologia. Então, você tem aqui constantemente um dual entre teologia e filosofia. Mas não é filosofia, não é teologia, porque em nenhum momento fala-se de mística, fala-se de experiência religiosa, fala-se de luminoso, não se fala nada disso. Então, você já descarta a possibilidade da teologia e fica com o saber filosófico. Não é uma questão difícil.
mas é necessário que você tenha uma certa experiência no mundo da leitura. Eu tenho dito há muito tempo, há mais de 10 anos, que um concurseiro que não é dado ao mundo da leitura, ele ainda não está pronto, não está preparado. Lembrando que um concurso público não se faz apenas com uma gramática. Concurso público se faz com um conjunto de saberes. E a leitura é primordial. Quanto mais você sabe, mais ferramentas você tem para concorrer melhor. Afora isso, a leitura vai tornar você um ser humano melhor, mais inteligente, mais instruído, com um linguajar mais apropriado para alguém educado, com uma caixa de ferramenta muito maior para interpretar, para compreender o mundo, para escrever bom texto, para ter um repertório cultural, social e de vocabulário bem, bem abrangente. Então, a leitura é muito importante. Essa terceira questão, ela já sai do campo da interpretação e da compreensão, e nós vamos agora para a pontuação. Leia o fragmento e analise o emprego da pontuação. E aí segue, entre aspas, aí o termo que nós vamos analisar. E dizem que não é só um slogan. 2 pontos. É o modo de vida deles. Ponto final. E dizem que não é só um slogan. E aí vem, inesperadamente, uma pontuação, 2 pontos. Depois, vem outro enunciado, é o modo de vida deles, ponto. Analise as afirmativas a seguir e espelhe o uso correto de pontuação ou da pontuação do fragmento apresentado. Vamos aqui, então, entender. A IBFC gosta muito de 2 pontos. Então, ela dá uma certa quebrada na lógica das bancas, não que ela não goste ou não faça uso da vírgula, faz com certa frequência, mas não é apenas a vírgula. Os 2 pontos também aparecem com frequência. O ponto final é o principal sinal de pontuação empregado para finalizar as proposições declarativas. Simples ou compostas de sentido completo. Parece que essa afirmativa é verdadeira. A maior parte das vezes que aparece a finalização de uma declaração é com ponto final. Em alguns momentos, pode aparecer a exclamação e pode aparecer a interrogação. Mas, de modo geral, é o ponto. Vamos entender aqui que essa afirmativa é verdadeira. O ponto final é o principal sinal que põe fim, que finaliza as declarações. Afirmativa número 2. O ponto final é o sinal de pontuação empregado depois de interjeições. Epa, depois de interjeições, não. Depois de interjeições, nós usamos as exclamações. Porque interjeição é uma classe usada para indicar, para expressar emoção. Então, quando você diz, você nunca vai dizer assim, oxe, ponto. Como diz, no meu vizinho, tem pernambucano aí, né? Oxe, exclamação. E se o oxe for de mulher, ainda bota mais 2. Se for com o marido, você ainda bota mais 2. Né, Manuela? Oxi, que conversa é essa? Tá ficando doido? Então, essa declaração, ela é falsa.
Se ela é falsa, você já pode eliminar um, talvez, não sei, ainda um não, né? Mais dois, já posso eliminar. Terceira, os dois pontos representam geralmente uma pausa repentina, instantânea, um pouco mais intensa que a vírgula. Essa pausa antecede citação, explicação ou enumeração de termos ou de elementos da sentença. Gente, só faltou dizer o CPF dos dois pontos, tá? É tudo isso mesmo, é tudo verdade. Quando você está todo empolgado na leitura de um enunciado, aparece de forma repentina, instantânea e intensa, mais do que a vírgula, os dois pontos. E para que ele serve? Para anteceder uma citação direta, uma explicação ou uma enumeração, uma sequência de elementos, de fatos, etc. Certinho, certinho, certinho. Já dá, então, para nós sabermos qual é a resposta correta. A resposta correta é a letra E. Por que que a quarta está errada? Já vamos colocar aqui que ela é falciana. Os dois pontos são frequentemente usados na escrita para isolar termos, palavras, expressões e orações, bem como são intercalados na estrutura oracional e muitas vezes deslocados dentro dela. Gente, tire isso aqui e coloque vírgula. Trocaram a identidade aqui das criaturas. Não é os dois pontos que faz isso, é a vírgula. Falsa, mais falsa do que a nota de R$ 3. Isso é mentira de Dindinha. Exatamente. Isolar posto, isolar disjunto adverbial, deslocado ou intercalado, isolar orações adjetivas explicativas, isolar vocativo se tiver no meio da oração, intercalado ou no final, isolar um predicativo deslocado, tudo isso. Isso é o caso da vírgula. Vírgula serve, não sei se na cidade de vocês tem aquele índio que vende a pomada Copaíba, que serve para chanha e serve para garganta, que serve para lavar o cabelo e serve para dor de cabeça. Serve para tudo. É igual a vírgula. Pronto, aí, Anderson. Pronto. Vírgula do mesmo jeito. Vírgula serve para tudo. Então, aquela ideia que você aprendeu que vírgula serve para dar uma pausa na hora da leitura, isso é porque você não entendia. A justificativa da vírgula é mais do que sintática. Se der tempo, e você que não assistiu às minhas aulas, não é um aluno frequente, vai lá no meu canal e procura lá. O pessoal já vai dizer, antes de eu terminar de escrever, aulão da ressaca. É só vírgula. Inclusive, eu recomendei para Rafael, um aluno que assistiu a aula ontem, já está seguindo, já assistiu a aula, com certeza já tem o CPF, a radiografia de vírgula. Gente, então nós vimos aqui algumas informações pontuais sobre ponto final, sobre dois pontos e sobre vírgula. Tenha certeza, pontuação não é um assunto que a IBFC ignora, certo? Aparece com muita frequência nas provas. Assista lá, Português com Alcides no YouTube. É uma horinha de aula só, você consegue assistir, e eu acho que o material está até na descrição. Vá lá, siga, comente, compartilhe. E essa aula de hoje, ela também
depois, talvez mais tarde, vai estar lá no YouTube para quem não teve condições de assistir ao vivo na íntegra. Vamos lá. Questão número 4. Também é uma questão sobre pontuação. As questões da IBFC sempre têm um modelo muito parecido. Diz assim, vamos lá. As pinturas e a escrita. Registro de uma história. As pinturas rupestres eram feitas com muitas cores. Para consegui-las, os artistas daquela época trituravam e raspavam minérios. O vermelho e o amarelo vinham do minério de ferro, o preto do manganês, obtendo um pó colorido que era misturado com cera de abelha, resina de árvores ou gordura animal. Texto aí retirado de Neto Itazinafo, História do Brasil, História Geral e História do Brasil. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Se não for para fazer bem feito, filho, se não for para fazer uma revisão à altura, eu nem começo. Como dizia vovó, quem não pode com pote, nem pega na rodia. Então, um textinho curto, como diz os meus alunos, é um testículo, certo? Textinho aqui bem curto. Você pode ver aqui que consta de um período. O que é um período? Recapitulando, período é aquela sentença que inicia com letra maiúscula e esbarra e é concluído com ponto final. Então, eu tenho aqui um período, depois já começo outro período, e ele é bem longo, porque ele vai terminar aqui, ó. Então, eu tenho 2 períodos apenas. Tranquilo? Relembrando, período sempre começa com a inicial maiúscula e vai até a pontuação final, o ponto final. Agora, o período pode ser simples e pode ser composto. Quando o período é simples? Quando tem apenas um verbo. Quando é composto? Quando tem 2 ou mais verbos. Então, eu preciso saber, para determinar quantas orações tem no período, contar quantos verbos existem. Verbos ou locuções verbais. Tranquilão? Vamos, então, ver o que é que está sendo pedido aqui. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Primeira afirmativa. Essa é a questão número 4. O uso da vírgula, o uso do ponto final no é certo ocorre para finalizar a proposição declarativa de sentido completo. Para que serve um ponto? Para concluir um período. Aqui foi dito de uma forma mais bonitinha, mais organizada, mais formal, mas é isso. O uso do ponto final no é certo, no fragmento, ocorre para finalizar a proposição, finalizar a ideia declarativa de sentido completo. Perfeito, cirúrgico, verdadeiro. Depois, a vírgula, segunda afirmativa, é usada para separar o sujeito do verbo em uma mesma oração. Gente, isso nunca, jamais, em hipótese alguma, pode acontecer. Certo? Não se separa sujeito de predicado, sujeito de verbo por vírgula. Isso é mentira. Fake news. Terceira, vamos ver se a gente já pode matar? Estão corretas. 2, aí você já sabe que a 2 é falsa. Apenas 1 eu não sei ainda. Apenas 3 não sei ainda. 2 e 3 já matei aqui. A e D. Olha aí, só li uma e já passei o rodo em 2. Opa. Vamos para a terceira declaração. A vírgula marca uma pausa breve na leitura e é usada aqui para enumerar uma sequência.
Tá certo isso, gente? Tem sequência aqui? Não temos sequência, temos. Mas ele diz que a vírgula é uma pausa breve na leitura. Gente, a justificativa do uso da vírgula é para dar pausas breves ou longas ou semibreves? A justificativa da vírgula é sintática. Então, isso aqui é falso. Qual é a única que nós temos por verdadeira? A letra B. Coloque isso na cabeça. Vírgula, ponto, ponto e vírgula não são usados por uma justificativa de pausa. Não é isso. Isso não acontece. Beleza? Vamos embora. Até aqui, tudo tranquilo. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que já foi dito? Isso é uma potência, Ilana. O problema é que você esquece disso. E olha que eu coloquei, ó, só para você perceber, eu coloquei questões só de 22 e 23. Vou voltar aqui para você ver, porque o povo de Marizá é assim, mata a cobra e mostra ela morta. Olha, primeira questão, 23. Eu só faço um pedido para vocês que vão fechar aí a prova, que vão atingir o ponto de corte, o churrasco para o professor, chame. Se me chamar, eu vou. Conhece a música? Se me chamar, eu vou. Questão 2, 2023. Questão 3, 2023. Meu lindo, deixe de moído. E aqui, a questão 4, 2022. Eu coloquei as questões mais recentes. Olha, para quem está perguntando aí de superior, a maioria de ensino superior, certo? A maioria de ensino superior. Qual é a diferença de ensino superior para ensino médio? Apenas a linguagem, mas a gramática é a mesma para ambos. Deste movimento, vocês adoram criar um babado, né? Chamar atenção, holofote. Ai, meu Deus. Vamos lá? Próxima. Ó, ensino superior de novo, ó, professor. Isso é só para você ficar perturbando, né, Wilane? Tem o que fazer. Eu tenho que conversar com sua mulher, o jeito. Bora lá. Quinta questão diz: leia o fragmento do primeiro parágrafo do texto 2. Aí está aí o fragmento. A infração gravíssima aumenta o risco de acidentes. Tendo como parâmetro a análise linguística, identifique a classificação correta dos, no caso aqui, só tem um termo, dos termos grifados. Eu, como sou atrevido, vou colocar isso aqui também. Nós estamos diante de uma questão clássica de concurso público. Clássica. Certo? Quem é? Regência. Quais são as regências que nós temos na língua portuguesa? Nominal e verbal. Termo regente, pede complemento. Termo regido é o complemento. Termo regente, esposa. Termo regido, marido. O que é que o termo regente faz? Manda. O que é que o termo regido faz? Obedece. A mulher manda, o marido obedece. Regente e regido. É, Anderson. É isso. Termo regente. Quando o verbo manda, o complemento chega. Termo regido. Quando o nome pede, o termo regido vem. Complemento nominal. É isso. Né, Rebeca? Fechou a tampa do caixão. Termo regente é quem manda, termo regido é quem obedece. E morreu Maria Preal.
Não se fala mais nisso. Então, vamos aqui ver. Ó. A infração gravíssima aumenta o risco. Aumenta o risco. Risco aqui, gente, não é verbo. Não é verbo. Vou repetir. Risco não é verbo. Como é que eu sei dessa informação, Alcides do céu? Olha aqui o artigo. O artigo, obrigatoriamente, ele vem sempre, antes do substantivo ao qual ele está conectado, relacionado. Aconteceu. 2, ele concorda em gênero e em número com o substantivo. Aqui, ó, o risco. Se fosse perigo, o perigo. Se fosse uma coisa feminina, aumenta a dificuldade. Tá vendo? Então, é um substantivo. Portanto, risco é um substantivo abstrato que exige um complemento. Se aumenta o risco de algo. Como é que eu sei que é complemento nominal? Eu sei que é complemento nominal, primeiro porque isso aqui chega chega aqui. Aqui, ó. Risco é um substantivo abstrato e é o termo regente. E aí eu vou perguntar, vai ficar sem sentido. Por quê? Qual é a lógica do complemento nominal? Ele é obrigatório. Se ele não aparece, o substantivo vai ficar sem sentido. Se aumenta o risco de quê? Aumenta o risco de algo. Aí qual é a característica básica do complemento nominal? Ele é um termo regido de preposição. Primeira informação sobre complemento. Ele é obrigatório. Por que, Alcides, que ele é obrigatório? Porque ele é um termo integrante. Termo integrante não discute. Ele vem e complementa o sentido. Então, ele é obrigatório. Ele tem que aparecer. Depois, ele é um termo regido. Regido de preposição. Você nunca vai ver complemento nominal sem preposição. Sempre, complemento nominal, sempre virá regido de preposição. Está aqui. Então, a resposta é preposição e substantivo. Como é que eu vou sair dessa? Saia dessa. Como que eu vou sair dessa? Está pedindo análise linguística. Não está pedindo análise morfológica. Se a análise fosse morfológica, eu poderia marcar a letra A, sim, D é preposição e acidente é substantivo. Mas não é uma análise da classe de palavra. Você já viu de acidente ser letra C, oferecer uma circunstância? Qual a circunstância que está oferecendo aqui? Não traz uma ideia de circunstância. Você, letra C, quando você viu no estudo da gramática que sujeito pode ser acompanhado de preposição? Sujeito nunca vem acompanhado de preposição. Predicativo do sujeito. Quando é que o predicativo do sujeito aparece? Quando ele vem depois de um verbo de ligação. E isso aqui não acontece. Se aumenta algo ou alguma coisa, objeto direto. Depois, complemento nominal. Então, mostrei aqui para vocês. Letra A, não pode, porque aqui é morfologia, nós estamos em sintaxe. Adjunto adverbial não se conecta. Adjunto, outra informação essencial.
Adjuntos adverbiais não se relacionam com substantivos, gente. Adjuntos adverbiais ou simplesmente a classe, o advérbio, ele não se relaciona com substantivo. O adjunto adverbial se relaciona consigo mesmo, advérbio com advérbio com adjetivo e advérbio com verbo. Então, só um minuto, Willam. Matei aqui, letra C. Letra D, já disse que o sujeito não pode vir acompanhado de preposição. E predicativo do sujeito, sempre depois de verbo ligação. E agora, os comerciais com o Willam enquanto eu bebo água. Vai, Lombardi. Faz teu nome. Risco não é verbo? Espera aí, que eu não entendi, não. Deixa eu ler aqui, que esse povo mistura as abreviações aqui, esse negócio. Risco não é verbo porque tem o artigo definido antes. Isso, estrelinha. Houve uma substantivação, certo? Mas, na verdade, risco já é substantivo. Normalmente, risco já é substantivo, tá? Agora, arriscar, aí é verbo, mas risco já é substantivo. E o artigo está aqui apenas para definir, para especificar. Tá? Não houve uma derivação imprópria. Vai, Willam. Era o Willam que tinha uma pergunta ou era estrelinha? Acertou. Finalmente, né, Rebeca? Oh, glória a Deus. Muito bem. Ok, gente. Resposta correta, complemento nominal por essa constelação de informações que eu dei agora. Uma chuva de dicas aí para você não se perder. Show? Sim, é. Ah, beleza. Oi, Elaine. Existe uma porra de uma terceira regra ou não? Essas duas só. Essas duas. Elaine, vigia teu microfone, Elaine. Bora lá. Questão número 6 diz assim: outra questão de regência. A mulher saiu. Só porque eu disse vigia teu microfone. Vai ter churrasco. Ega, bexiga. Riachuelo é bem aqui. Não gasta nem uma hora. E eu não vou, não. Que meu carro não chega lá. Agora pronto. Em análise linguística, o é certo grifado. Vou na hora, Bruna. Oxi. Vou. Partiu Paraíba. Refere-se a essa infração gera 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Olha, gente, olha aqui que moleza. Ó, o Willam, ó, o Willam, ó, o Willam. Prova para professor de língua portuguesa, ó. Certo? Prova para professor de língua portuguesa. Deixe de criar movimento, dizer que isso é de Fundamental 2, é de ensino médio. É nível superior, professor de português. Olha aqui. A infração gera. Olha o verbo gerar. Se gera algo ou alguma coisa. Gera 7 pontos. O que é que 7 pontos estão fazendo aqui? Está fazendo, cumprindo a função sintática de complemento verbal. Se não tem preposição entre o verbo e o complemento, eu digo que o verbo gerar é um verbo transitivo direto. E, pela lógica, o complemento é objeto direto. Letra A é a resposta correta. Tem dificuldade? Tem dificuldade? Tem como você se perder numa questão dessa? Não tem. Vai cair? Sempre cai. Regência sempre cai. Sempre cai. Meu filho, não trabalhe
não trabalhe pelo corte. Não trabalhe pelo corte. Vou lhe dar uma frase. Vou fazer valer meu diploma de filosofia. E de poeta também, que não precisa de diploma. Mire sempre na lua. Mire sempre na lua. Nunca mire em menos do que a maior coisa que você está vendo. Mire sempre na lua. Porque se você errar, ainda vai estar entre as estrelas. Não pense em só atingir o ponto de corte. Pense em zerar a trend. Você vai para fechar a prova. Se você não fechar, que eu acho muito difícil, é por causa de um vacilo de uma questão. Né? Você vai sair, eu tenho certeza que você vai sair do básico para o fechamento da prova. Show de bola? Respondemos questão 6, verbo transitivo direto. Mas já tem, Sandra. Está em andamento, tá no terceiro encontro, está tudo gravado, você pega tudo. Espere que daqui a pouco eu falo sobre. Calma. Debray. Entenderam? Debray, Sandra. Vocês entenderam a questão 6? Transitividade verbal, regência verbal, verbo que exige um complemento sem preposição. Termo regente, termo regido. Termo regente, esposa. Termo regido, marido. Tem o que fazer. Questão número 7. O texto é o mesmo? Não, é outro. Vamos ver. Analise o trecho de um texto a seguir para responder à questão. As pinturas e a escrita. Registre uma história. Com a invenção da escrita cuneiforme, aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, os seres humanos passaram a registrar sua história, suas ideias, modo de vida, relação com a natureza e com o sobrenatural. Mais uma vez, extraído do livro de História Geral e do Brasil, de Neto e Tazinafo. O fragmento em destaque refere-se sintaticamente a essa terminologia é muito importante, sintaticamente, né? É importantíssimo. Mas parece que não tem o termo aqui sintaticamente evidenciado. Tem? Meu Deus, não tem. Deixa eu ver aqui. Tem não. Objeto adjunto adverbial de tempo. Vamos ver aqui se a gente encontra. Aqui eu já tenho, calma. Aqui, ó, eu tenho um adjunto adverbial, né? Por que eu sei que isso é um adjunto adverbial? Porque está deslocado. Como é que eu sei que ele está deslocado? Quem assiste às minhas aulas sabe, ó, a vírgula. Gente, não é natural, não é normal. Vírgula é uma coisa estranha no texto. Não é para ter vírgula no texto. Normalmente, cadê Yankee, hein, gente? Saudade. Normalmente, você não tem vírgula em texto. Quando acontece vírgula em texto, é sinal, é igual a febre. O indivíduo com febre é sinal de que alguma coisa está errada. Vírgula em texto é a mesma coisa. Se o texto está na ordem sintática, as vírgulas não aparecem. As vírgulas só irão aparecer na normalidade se for para enumerar uma enumeração de termos de valores sintáticos iguais. Mas, normalmente, num caso desse, essa vírgula apareceu para identificar que esse termo acessório ele está deslocado. Adjunto adverbial não é normal que ele esteja aqui. Porque qual é a ordem sintática? A ordem sintática, eu gosto das casinhas, ainda que eu perca um certo tempo, mas essa das casinhas, você não vai fazer a prova sem saber dos três porquinhos e o lobo mau. Gente, olha aqui, a história clássica vai mostrar que os três porquinhos construíram três casinhas.
E esses 3 porquinhos eram perseguidos. Vamos colocar aqui de preto para simbolizar o mal. O homem é mau. O lobo mau. As 3 casinhas. Casa 1, casa 2, casa 3 e a casa 4. Gente, quem são essas casas? Casa 1, isso é a ordem direta de uma oração. Casa 1, sujeito. Casa 2, verbo. Casa 3, complementos. Quando qualquer um desses 3 elementos, se a casa 3 vier e se colocar aqui entre a casa 1 e a casa 2, não vai ter problema. Se a casa 1 vier e ficar entre a casa 2 e a casa 3, não tem problema nenhum. Nunca vai ter problema entre essas 3 casas. Por quê? Não vai precisar colocar vírgula, porque elas fazem parte dos termos essenciais. Certo? Mas a ordem correta, a ordem normal é essa. Uma oração obedece a essa ordem. A ordem direta. Sujeito, verbo, complemento e adjuntos. Quando o lobo mau, que é esse danado, ele sai do lugar dele, que sempre é o fim, para onde ele for, ele vai levar as vírgulas, porque os porquinhos não se misturam com o lobo mau. Se o lobo mau vier e colocar a sua casinha aqui entre o porquinho 1 e o porquinho 2, eles vão colocar a vírgula, porque eles não se misturam. Se o lobo mau colocar a casinha dele aqui, vai ter vírgula, porque eles não se misturam. Se o lobo mau vier e colocar a casa dele aqui antes da casinha 1, o porquinho vai colocar a vírgula, porque o lobo mau e os porquinhos não se misturam. Adjunto adverbial é odiado. Onde ele tiver, se ele for para o início, para o meio ou para o fim, vai ter que ter vírgula. Certo? A casa 4, sempre que ela se desloca, tem que colocar a vírgula, porque ninguém quer papo com ela. Por quê? Porque ele quer derrubar a casinha do porquinho para comer o bichinho. Não pode, não pode. E os direitos humanos? Antes e depois. Antes nós dizemos que é deslocado. E aqui nós dizemos que é intercalado. Por quê? O lobo mau tem que se colocar no lugar dele. Qual é o lugar do lobo mau? Aqui, na ordem direta, casa 4. Nunca mais você vai se perder com a adjunta adverbial. Então, você já viu que o lobo mau está aqui, ó. Foi colocado, olha, falou na figura, chegou Yankee, olha. Fala, meu amigo Yankee, um cheiro nos olhos. O homem é bonito, viu? Botou um óculos agora, parece um magnata, empresário. Ok, gente? Essa questão número 7, de fato, não vai dar para responder, porque não tem o termo evidenciado. Mas, observando essa primeira expressão, com a invenção da escrita cuneiforme, eu já sei que é um adjunto adverbial deslocado. Por isso, a vírgula. Aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, tempo. Se for aqui, ó, ou aqui, eu tenho adjuntos adverbiais. Se fosse um desses temas, eu acredito que é essa expressão aqui, ó. Essa daqui. Aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo. Sendo ela, questão número 6, não é. Porque o meu gabarito diz que é objeto direto. Deixa eu ver onde é que tem um objeto direto aqui. Pode ser, gente, aqui, história. História. Por quê? Porque eu estou diante de registrar, passaram a registrar
Quem passa a registrar algo ou alguma coisa. E aí eu tenho, normalmente, quem exerce a função sintática de objeto de uma oração, ou melhor, de um verbo, é um substantivo. Pode ser que seja essa. Pode ser que não seja, mas provavelmente é essa daqui. Ok? Se você quiser grifar, história. Não, você tira o pronome, meu amor. É só isso aqui. Sua é um adjunto adnominal. Foi só o marca-texto que coisou os negócios. Ok, gente? História é o objeto direto do verbo ou da locução verbal aqui. O fragmento em destaque refere-se à letra A. Uma questão, dá para trabalhar muita coisa. Dá para trabalhar muita coisa numa só questão. Basta que o professor tenha tempo, tenha recurso e queira trabalhar tudo que a questão explora. Como eu sou estragado, eu faço tudo que precisa ser feito. Até porque eu não perco um churrasco nesse semestre para ninguém. Só vai dar PM. Esse ano, o que eu já tive de aprovação no currículo, não é brincadeira, né? Muita coisa. Macaíba, São Gonçalo, São Tomé, sei, o que mais? Me ajudem aí. O FRN agora, uma série de concursos, todos eles muitos aprovados, muitos aprovados. Questão número 8. Estamos quase terminando. Já 1 hora e meia. Eu disse que ia ser 40 minutos de aula, já vai 1 hora e meia. Vamos aqui. Costelas de areia branca e estriões de praia em contraste com a água escura, lagos cercados. Ei, eu atrasei não, vocês que atrasaram. Eu fiquei aqui esperando o povo entrar. Inclusive, você entra atrasado. Caba de peia. Lagos cercados por uma vegetação densa, poças enormes formadas pela vazante e ilhas que pareciam um continente. Então, aqui você está diante de uma descrição. A descrição do local ganha expressividade por meio da caracterização dos substantivos. Gente, pergunta básica. Vamos ser lógicos. Vamos pensar como bons gramáticos. Quem é que caracteriza o substantivo, gente? Por meio da caracterização dos substantivos. Qual é a classe que se relaciona com o substantivo para caracterizá-lo? Os adjetivos. Você vai ver isso com muita frequência aqui, ó. Costelas de areia branca e estriões de praia, em contraste com a água escura. Lagos cercados por uma vegetação densa. Poças enormes. Formadas pela vazante. E ilhas que pareciam continente. Então, claro, que é baseado no texto, né? Então, você está vendo aí uma quantidade gigantesca. Não, menino, se ligue. No fragmento em questão, a função sintática que cumpre esse papel de caracterizador predominantemente é adjunta nominal, predicativo, complemento nominal ou adjunta nominal. O que é que vocês dizem? Letra A. Letra A. Adjunto adnominal. Complemento nominal é obrigatório, você não pode retirar. E ele não é caracterizador. Na maioria das vezes, o complemento nominal vem para indicar uma ação sofrida. O adjunto nominal vem para indicar uma característica, vem para indicar um estado, certo?
O outro detalhe, a diferença básica entre complemento e adjunto é que, enquanto o complemento é obrigatório, o adjunto é acessório. Isso quer dizer que você pode retirá-lo e não vai causar nenhum dano na semântica do texto. Então, costelas e estriões, em contraste com a água, lagos cercados por uma vegetação, poças formadas pela vazante e ilhas. Pronto. Então, preste atenção. O que ele diz? Que a descrição, qual é o elemento que normalmente trabalha para descrever? É o adjetivo. Em parceria com quem? Com o verbo de ligação. Mas aqui não tem verbo de ligação. Se tivesse verbo de ligação, seria predicativo do sujeito. Mas não tem. Você não vai ver verbo de ligação aqui. Portanto, não é complemento nominal, porque não é obrigatório. Não é adjunto adverbial, porque adjuntos adverbiais não se relacionam com substantivos. Sobrou quem? Adjunta nominal. Oi, alguém falou aí. Ficou dúvida sobre essa questão 8? Sobre o adjunto adnominal? Quem são os adjuntos adnominais? Pode escrever aí que enquanto eu falo. Eu já fiz essa munganga várias vezes, quem assiste às minhas aulas já sabem desse bizu. Os adjuntos adnominais são os termos determinantes. Está em dúvida ainda? Sim, mas sobre o quê? O adjunto adnominal são 4 classes de palavras. As 5 classes variáveis, só se ligar. Os adjuntos são 4. Por quê? Eu tenho 5 classes nominais, variáveis. Artigo, numeral, substantivo, pronome adjetivo. Dessas 5 classes, a classe base, a mais importante, a nuclear, é o substantivo. Quando você tira o substantivo desse grupo, tudo que ficou nele é adjunto adnominal. Então, você tira o substantivo, o que ficou para trás é adjunto adnominal. Quem são os adjuntos adnominais? Artigo, numeral, pronome adjetivo, adjetivo e suas locuções. Só escapou quem? O substantivo. Porque sem o substantivo, essas classes não têm razão de existência. Só isso. Olha, quando vocês disserem que não entendeu, digam o que não entendeu, por que não entendeu. Porque senão vai ficar difícil para eu ajudar. Bom, adjunto adnominal é o adjetivo. Adjetivo é adjunto adnominal. E para que serve aqui? Para caracterizar o substantivo. De rocha, boy. Vamos, então, fechar a tampa do caixão aqui. Você tem uma charge. Quem se inscrever no meu isolado, no meu curso de português, eu explico o que é charge e cartoon, a diferença entre eles, a linguagem mista, a sátira, etc, etc. Mas aqui tem um enunciado. Não dá para a gente explicar tudo, porque senão o valor, chego já. Só faltam 2 questões, relaxa. Não é possível que o povo vá embora, depois de uma aula dessa, vá embora sem escutar, né? Ó, dirigindo, tem sim. Dirigindo e usando o celular, eu dirigindo, então tá aqui, né? O guarda, fazendo aqui uma abordagem para um indivíduo em alta velocidade com o celular na mão, tentando negar o inegável. Muito bem. No texto 1, podemos ler dirigindo e usando o celular em relação ao sentido da conjunção e. Qual, neste caso, não indica adição? Assinale a alternativa correta que marca seu uso. O que é isso? Aqui, nesse enunciado, a conjunção não diz que não há uma relação de sentido. Deixa eu reler aqui. Podemos ler dirigindo e usando o celular. Em relação ao sentido da conjunção e, a qual
Neste caso, não indica adição. A conjunção aqui, e, não é aditiva. Assinale a alternativa correta que marca o seu uso. Ou seja, o que é que essa conjunção está fazendo aqui? Qual é o valor semântico dela? É adversativa, é de proporcionalidade, é de comparação, é de condicionalidade ou é explicativa? Bom, de cara, eu já posso eliminar certeza, letra B, letra C e letra D. Por quê? Porque essas três aqui fazem parte do universo das orações adverbiais. Enquanto que aqui nós estamos dentro das orações coordenadas. Então, são universos diferentes. Porém, a conjunção e não é usada para admitir esse valor explicativo. É que, porque e pois. Mas e pode ter valor adversativo. Exemplo. Assisti a aula de Alcides e não entendi. A expectativa que se cria quando alguém assiste uma aula é de que aprenda, é de que entenda. Então, essa ideia aqui é opositiva. Mas, porém, todavia, no entanto, certo? A ideia é de oposição, é de contraste. Então, a conjunção e pode oferecer, dependendo do contexto, depende muito, Sandra, do contexto. Eu posso acrescentar vírgula aqui sem problema. Mas, normalmente, você usa vírgula, é melhor, é mais comum, aliás, usar vírgulas nas conjunções adversativas. E também quando eu tenho sujeitos diferentes. Orações coordenadas aditivas, que não é o caso aqui, não é aditivo, com sujeitos diferentes. Mas aqui o sujeito é o mesmo. Há essa vírgula. Então, o valor é adversativo, de oposição, de contraste. E a última questão é uma questão de crase. Guardei o melhor para o final. No terceiro parágrafo, há algumas ocorrências do sinal indicativo de crase. De acordo com a gramática tradicional, olha, que eu disse no início da aula, a IBFC sempre traz um resuminho antes de cobrar a questão. De acordo com a gramática tradicional, o A é sempre acentuado nas locuções de natureza adverbial formadas com palavra feminina. Ou seja, começa com A e o substantivo, o núcleo do substantivo é feminino, crase. Motivo pelo qual a construção à tarde recebe o acento indicativo de crase. Por quê? Tarde é um substantivo feminino que começa com A. O que é uma locução adverbial? Preposição mais substantivo. À tarde. Uma locução adverbial que dá uma circunstância, uma ideia temporal. Assinale a alternativa em que esse acento é empregado por essa mesma razão. E aí você tem a letra A, é a opção que cumpre essa função. Por quê? Todos passearam à vontade. Começa com A, vontade é feminino, e indica uma circunstância. O modo como passearam, por toda a região. Todos passearam à vontade por toda a região. Por que não pode ser B? Entregou o material à recepcionista da empresa. Aqui não há necessidade. A. Vamos dizer que há. Por quê? Quem entrega, entrega algo a alguém. Mas a justificativa aqui é de regência. O verbo entregar é um verbo transitivo direto e indireto. A crase, não, é letra A.
A crase aconteceu na letra B, mas não foi motivada pela locução adverbial. É por regência verbal. Letra C. Gosta de usar calça larga e chapéu à moda de. A ideia aqui é outra. À moda de Napoleão. Não foi pela mesma circunstância de à tarde. Letra D. Normalmente, prestam obediência às leis. Quem obedece, obedece a alguém, a alguma coisa. Então, aqui é por uma questão de regência verbal e não uma locução adverbial. E a letra E, você faz jus à nota. Locução, aqui não é uma locução. Fez jus. Aqui, jus é um nome. Complemento nominal. Quem faz jus a alguma coisa. A nota. É regência também. Não é por causa de locução adverbial. Então, a resposta que melhor cabe aqui é a letra A. A vontade é uma locução adverbial de modo, iniciada por A, núcleo feminino. É isso, senhores e senhoras. Está aqui configurado ou configurada a aula de premonição. Tudo que você está vendo aqui, você vai poder assistir mais tarde ou amanhã de manhã no YouTube, Português com Alcides. Se você gostou da aula e quer aprender mais, sentiu que está faltando mais alguma coisa, faça o seguinte, se inscreva no nosso isolado. Estou abrindo agora um isolado só de questões, hein? Só de questões. Agora em maio, vamos começar um isolado só de questões. Quem falar comigo, professor lindo, maravilhoso, estou assistindo às suas aulas gratuitas, tenho gostado do seu trabalho, fui seu aluno, a gente dá um desconto aí. Fala, Willam. Sujeito, o que é que tem sujeito? Vai cair de sujeito? Tenha calma, Willam. Deixa isso para lá. Fique com essas. O que, homem? Dica rápida do que de sujeito? A dica do sujeito é o verbo. Pergunta o verbo e ele vai dizer tudo. Amanhã, vou preparar, Willam, uma questão de sujeito para amanhã. Amanhã tem aulão de véspera no Voe. Se você não comprou ainda o seu ingresso para o aulão de véspera, ainda dá tempo. Procure o Voe. Gente, sigam a gente na rede social, no Instagram, no YouTube. E em breve nós estaremos anunciando aí o nosso curso avançado de resolução de questões. E se você ainda quiser fazer parte do básico ao avançado, dá tempo. Nós estamos no terceiro encontro, vai dar tudo certo. Você tem todo o conteúdo lá na plataforma, tá tudo gravadinho. Boa noite. Se você não assistir a minha aula amanhã, tem problema. Desejo a você tranquilidade, sossego, boa memória, sucesso, até a vitória. Valeu. Valeu, Eldão. Vai dar tudo certo, é nóis. Faca na caveira.